Oi, família. Olá, nessa aula nós vamos cuidar do tema tribunais e juízes militares. A justiça militar é uma justiça especializada do Poder Judiciário e os nossos comentários vão tratar principalmente dos artigos 122 a 124 do texto constitucional. Também faremos um pequeno comentário acerca de alguns parágrafos do 125. Vamos lá? Vem comigo aqui. Então, olha só, o nosso tema, tribunais e juízes militares. Os artigos principais, artigo 122 a 124 do texto constitucional. Inicialmente, vamos analisar os órgãos da Justiça Militar. O artigo 122, ele vai nos mostrar quem são os órgãos da Justiça Militar. Quando a gente pega a Constituição Federal, ela fala que esses órgãos são o STM, o Superior Tribunal Militar, o Superior Tribunal Militar e os tribunais e juízes militares estabelecidos em lei. Então, uma lei vai regulamentar isso. Vale destacar que no âmbito da União, a lei 8457, deixa eu só dar uma melhoradinha aqui, a lei 8457 de 92, ela cuida da justiça militar da União. E ela diz que os órgãos da Justiça Militar da União são o STM, as auditorias de correição, que são as corregedorias aqui, né? Os conselhos de justiça, e, por fim, os juízes auditores e os juízes auditores substitutos. No âmbito da justiça, veja que isso aqui é na Justiça Militar da União. Fica atento, porque quando a gente pega o artigo 125, o artigo 125, parágrafo 3º, 4º e 5º, artigo 125, parágrafos 3º a 5º, aqui nós encontramos disposições acerca da justiça militar estadual, a que vai julgar os policiais militares e membros do Corpo de Bombeiro Militar. A Justiça Militar da União, a atribuição dela é para julgar, em regra, os membros das forças o quê? Armadas. Enquanto que a Justiça Militar Estadual julga policiais e bombeiros. Quando o 125 cuida da Justiça Militar Estadual, diz que uma lei de iniciativa do TJ pode criar essa justiça. E ela, em primeiro grau, vai ser composta pelos juízes de direito, mais os conselhos de justiça, e, em segundo grau, pelo próprio TJ ou por Tribunal de Justiça Militar,
Lembrando que Tribunal de Justiça Militar, a Constituição diz que poderá haver onde? Nos estados em que o efetivo seja, o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes, ou seja, esse efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Então, aqui nós temos essa análise geral acerca dos órgãos da Justiça Militar. Vamos passar aqui, vamos falar do STM. O artigo 123 diz que o STM tem 15 ministros. Esses ministros são nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal. Vamos parar aqui. Perceba que a Constituição diz que aqui haverá participação do Senado, mas se você analisou, não disse que é por maioria absoluta. Então aqui a aprovação do Senado se dará por maioria simples. Por quê? Porque a regra do artigo 47 é que, onde a Constituição não exigir um quórum diferenciado, aplicar-se-á a regra da maioria simples. Fica atento. O Senado Federal, no caso do Supremo, do TST e do STJ, o Senado participa por maioria absoluta. Vamos deixar destacado aqui, maioria absoluta, onde no caso do Supremo, no caso do STJ, com a redação dada pela emenda 45, no caso do TST e também no caso do CNJ. Lembrando que o Senado Federal, ele não participa no caso de TSE mais TRE, também não participa no caso de TRF mais TRT. Aqui não há participação do Senado Federal. Vamos lá. 15 ministros, quem nomeia é o presidente, depois de aprovado pela maioria simples do Senado, sendo 3 oficiais generais da Marinha, 4 oficiais generais do Exército e 3 oficiais generais da Aeronáutica. Detalhe, a Constituição diz que todos são da ativa e do posto mais elevado da carreira e 5 dentre civis. Como é que funciona então? No STM, nós temos 10 e 5. Os 10 são assim, 3, 3 e 4. Aqui é a mãe. Como assim? A Marinha, a Aeronáutica e o Exército. E aqui são civis. Antes de a gente analisar a questão dos civis, vamos ver essa decisão do Supremo. A dualidade de composição prevista no 126 da Carta, militares oficiais generais da ativa e civis, é conducente a ter-se como inconstitucional a indicação de um oficial da reserva para ocupar uma vaga destinada a civil, sendo irrelevante o fato de o escolhido manter dupla qualificação, militar reformado, da patente e advogado. Porque olha só, como é que é composto o STM? Os ministros civis serão escolhidos pelo presidente, dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo, detalhe, perceba que aqui esses civis podem ser natos ou naturalizados. Agora deixa eu voltar aqui e te mostrar um detalhe. Percebe que essa galera aqui, esse 334 é oficial general. E ele diz da ativa e do mais alto posto. Quando a gente pega o artigo 12, parágrafo 3º, a gente encontra que oficial das Forças Armadas é privativo de brasileiro nato. Então fica atento, esses 10 ministros aqui, tem que ser o quê?
brasileiro nato, porque são oficiais das Forças Armadas. Agora perceba, os civis, eles têm que ter mais de 35 anos, perceba que a Constituição não limitou a idade de 65, sendo 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e 2 por escolha paritária dentre juiz auditor e membro do MP da Justiça Militar. Se nós então pegarmos aqui, ó, aqui nós vamos ter o quê? 3 e 2. 3 advogados. Aqui nós temos um juiz auditor e um membro do MPM. Aí, essa decisão do Supremo diz o quê? Que para essa vaga de advogado aqui, ó, não é possível. O Supremo entende que é inconstitucional nomear quem? Um militar aposentado porque ele é advogado, não pode. Então aí por quê? Porque senão, em tese, você teria mais de 10, você estaria violando essa carreira de origem aqui dos civis. Então são 10 militares e 5 civis. Legal? Continua comigo. Ó, a Constituição, no artigo 124, diz: a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então nós temos o Código Penal Militar mais as leis esparsas. A Justiça Militar vai julgar o quê? Crime militar definido em lei. A lei disporá sobre organização, funcionamento e competência da Justiça Militar. Te falei que no âmbito, por exemplo, da União, nós temos no âmbito da União a Justiça Militar da União é organizada pela Lei 8457, né, de 92. Então, é uma norma de eficácia limitada por princípio institutivo. Olha só, decisão do Supremo: crime praticado por militar contra militar em contexto em que os envolvidos não conheciam a situação funcional de cada um, não estavam uniformizados e dirigiam carros descaracterizados. Hipótese que não se enquadra na competência da Justiça Militar definida no artigo 9º, 2 do CPM. A Justiça Militar não é competente, a priori, para julgar crimes de militares. Olha só, não é porque o crime foi cometido por militar que é crime militar. Veja que a Constituição diz que vai julgar crime militar. Então, a lei é que vai dizer qual crime é militar. Então, o Supremo vem e diz: a Justiça Militar não é competente para julgar crime de militar, mas crime militar. Vale dizer, não é porque um militar cometeu um crime que se trate de um crime militar. Tudo bem? Militar pode cometer crime civil normalmente, e aí não chama a competência da Justiça Militar. Continua comigo. Mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele diz assim: ao contrário do entendimento do STM, é excepcional a competência da Justiça Militar para julgamento de quê? De civis em tempo de paz. Aqui ele está tratando da competência da Justiça Militar da União. Aí ele vem e diz, ó, a tipificação de uma conduta de agente civil como crime militar está a depender o quê? Do intuito de atingir de qualquer modo a força, no sentido de impedir, frustrar, fazer malograr, desmoralizar ou ofender o militar ou o evento ou situação em que este esteja empenhado. O cometimento de delito militar por agente civil em tempo de paz se dá em caráter o quê? Excepcional. Tal cometimento se traduz em ofensa àqueles bens jurídicos tipicamente associados ao quê? À função de natureza militar, defesa da pátria, garantia dos poderes, da lei e da ordem. Então,
excepcionalmente, a Justiça Militar da União poderá julgar o quê? Civis por crimes militares. Muito bem, continua comigo. O 125, parágrafo 3º, diz assim: a lei estadual, que é aquele que eu fiz até um comentário no início, olha só, a lei estadual, então uma lei ordinária estadual, pode, é um ato discricionário, criar, mediante proposta de quem? Do TJ, a Justiça Militar Estadual. Essa Justiça Militar Estadual, em primeiro grau, é composta por juiz de direito e conselho de justiça, e em segundo, pelo próprio tribunal ou por TJ militar. Detalhe, para TJ militar, estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Que efetivo militar é esse? Polícia Militar mais Corpo de Bombeiro Militar. Lembrando que a Justiça Militar Estadual julga essa galera aí quando eles cometem crimes militares. O Supremo disse assim: o 146 do CPPM, que é do Código de Processo Penal Militar, que prevê o julgamento pelo STM de recurso interposto pelo Ministério Público em arguição de incompetência, aplica-se exclusivamente a processo em curso perante a Justiça Militar Federal. Veja que o STM é o órgão de cúpula da Justiça Militar Federal. O julgamento de tais recursos, quando interpostos em processo sujeito à Justiça Militar Estadual, são da competência do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Justiça Militar Estadual, quando existente na unidade federada. Porque, veja, se nós dividirmos aqui, no âmbito da União e no âmbito dos estados, nós temos aqui, por exemplo, um juiz auditor e o STM. Aqui nós temos o juiz de direito ou conselho e temos o TJ ou TJM. Então, olha a diferença. Um recurso contra decisão do juiz auditor vai direto para o STM. Aqui não vai para o STM, aqui vai para o TJ ou TJ militar. Continua comigo. O parágrafo 4º do artigo 125, o parágrafo 4º do artigo 125, ele diz que compete à Justiça Militar Estadual julgar quem? Os militares dos estados. Lembrando, artigo 42 diz que esses militares são os da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Militar dos estados nos crimes militares definidos em lei e julga também ação judicial contra ato disciplinar militar. Então perceba que aqui a Constituição é expressa em dizer que não julga civil, julga somente quem? Militares, por crimes militares definidos em lei. Aí ele vem, ressalvada, olha a importância, ressalvada a competência do júri quando? Quando a vítima for civil. Aí, se é um crime cometido contra civil, crime doloso contra a vida, aí vai para o tribunal do júri. Cabendo ao tribunal competente decidir sobre perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Aí o Supremo editou a súmula 673, segundo a qual o 125, parágrafo 4º, não impede, destaca, não impede a perda da graduação mediante procedimento administrativo. Porque quando a gente lê aqui, parece que é só o tribunal que pode declarar, mas o Supremo entende que não. Entende que administrativamente pode haver a perda da graduação. Tudo bem? Outra questão importante aqui do Supremo. Em se tratando de condenação de oficial da Polícia Militar pela prática do crime de tortura, sendo crime comum, a competência para decretar a perda do oficialato como efeito da condenação é da Justiça o quê? Comum. Ora, se não é crime militar, não vai para a Justiça Militar.
O disposto no 125, parágrafo 4º, refere-se à competência da Justiça Militar para decidir sobre perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças quando? Quando se tratar de crime militar. Perceba, a atração da competência da Justiça Militar somente quando se tratar de crime militar definido em lei. Fica atento. E, para nós fecharmos, o parágrafo 5º do 125 diz: compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar singularmente o quê? Os crimes militares cometidos contra civis, veja, exceto o quê? Os dolosos contra a vida. Porque aí a competência vai para onde? Vai para o tribunal do júri. E as ações judiciais contra ato disciplinar militar, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar o quê? Os demais crimes militares. O 125, parágrafo 5º, olha o que o Supremo disse, contém exigência de que as demandas que tenham por objeto ato disciplinar cometido por militar sejam julgadas em primeiro grau por juiz de direito, não fazendo, entretanto, nenhuma menção acerca de julgamento colegiado. Perceba, compete ao juiz, singularmente, é o cara sozinho, julgar o quê? Crime militar contra civil e ação judicial contra ato disciplinar militar. Então, o Supremo entende que quem julga isso é o juiz singular, o juiz sozinho. Então, aqui, a gente fez uma análise sistemática acerca desses dispositivos constitucionais. Vale a pena depois uma leitura cuidadosa, porque muitas questões são exploradas de forma literal. Um grande abraço e até a próxima.